Bom, pessoas, a Universidade da Vida, esse é o tema do qual nós vamos falar aqui hoje. A Universidade da Vida é a universidade das universidades. Eu tenho o sentimento de que quanto mais a universidade, quanto mais as escolas, quanto mais as faculdades se aproximarem do que realmente importa na vida, mais elas vão agregar valor, mais elas vão ter relevância para a sociedade e para as pessoas. E o que realmente importa na vida? Será que as coisas que são mais importantes, aquelas que a Universidade da Vida nos ensina, será que elas estão realmente na escola? Vale uma reflexão? E quando a gente pensa na Universidade da Vida, a gente vê que ela tem várias fases. E uma fase deliciosa, definitivamente, dessa escola é a infância. Na infância, a gente aprende brincando. Na infância, a criança desenvolve a sua mente sensorial. Ela descobre os sentidos, ela tem curiosidade por tudo. Nessa época, ela não tem um probleminha que assola a nossa vida. A criança não tem a presença do tempo. O tempo é uma invenção, sabe de quem? Da mente. A mente, em contato com o exterior, com as coisas, com as interações que ela vai tendo no mundo, vai criando mecanismos, sistemas, esquemas para funcionar melhor. E aí ela inventa essa coisa chamada tempo. Ela inventa outras coisas também, fronteiras, bandeiras, time, nacionalidades, né? Que faz a gente pensar que somos diferentes uns dos outros. Mas a criança tem um estado de espírito que a gente só consegue ter quando a gente realmente está feliz, entregue, fluido. É o estado de presença. Estar presente é não ter a presença do tempo. É alguma coisa que você experimentou quando você estava muito feliz. Num final de semana, numa festa com os amigos, durante uma viagem, você perde a noção do tempo. Você não sabe mais o que é sábado, o que é domingo, o que é feriado, que horas são, e você se perde nisso, porque você está lá inteiro. E a criança tem isso. E adivinha quem rouba isso das crianças? Nós. Nós que somos pais, educadores, nós que temos crianças na nossa vida, a gente tem o poder de colocar no centro do coração e da alma dessa criança as coisas mais importantes que vão guiá-las para o resto da vida. Coisas boas e coisas ruins. E das coisas que a gente pode colocar no coração de uma criança, que definitivamente vão guiá-las para o resto da vida, estão os valores. E como pais, como educadores, como irmãos, amigos, nós que temos crianças na nossa vida, a gente tem duas grandes ferramentas para poder fazer isso. As nossas palavras e os nossos exemplos. E qual deles funciona melhor, hein? Os exemplos. As crianças fazem exatamente o que você faz. A criança, apesar de a maioria ter um nível de consciência um pouquinho mais evoluído, mas elas tendem a replicar o comportamento dos pais. Diz o ditado que o exemplo arrasta, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então a força do exemplo é muito poderosa. E sabendo disso, estando consciente disso, nós que lideramos, nós que somos pais, educadores, a gente tem que estar consciente o tempo todo, porque tudo, nos mínimos detalhes que a gente faz, a gente está mandando mensagem para as nossas crianças. Boas, dos bons exemplos, de caráter, de valor, de coisas boas que a gente pode ter, naquilo tudo que a gente faz, inclusive nas coisas mais simples, quando a gente fura uma fila do supermercado, ou quando a gente fecha um carro e briga com o cara que está do lado. E uma coisa importante a gente ter consciência é que as crianças também recebem outra carga, não só as positivas, mas elas recebem uma coisa que pode assombrá-las para o resto da vida, as crenças limitantes. Nós projetamos nas crianças os medos, nós projetamos nas crianças todas as limitações que nós temos. E isso é extremamente perigoso, mas valioso se a gente estiver consciente.
Tem uma história engraçada. Uma vez, a gente recebeu alguns coleguinhas do meu filho é o Tom, ele tem 11 anos, e aí eles vieram passar um dia com a gente lá em casa e tal, e naquele dia choveu horrores, mas choveu muito, uma tempestade horrorosa, e eram relâmpagos, raios, trovões, uma coisa terrível. E 2 dos meninos ficaram desesperados, completamente desestabilizados, gritavam, choravam, eles estavam aterrorizados, em pânico, em pavor. E a gente não entendia por quê. E começamos a conversar, vou fazer o possível para não cair desse palco. Cuidado aí, gente, me segurem. E quando nós conversamos, explicamos para eles o que era o trovão, o que acontecia, como era a chuva, enfim. Eles foram se acalmando, vagarosamente, as coisas se acalmaram. E aí, quando os pais vieram pegar no final do dia, a gente contou o que aconteceu. E a mãe falou, nossa, eu morro de medo de chuva, eu faço um show quando acontece isso lá em casa. Né? Então, na verdade, as crianças herdaram da sua mãe, modo de dizer, né? Porque elas copiaram esse comportamento. E a gente faz isso o tempo todo. Ao querer agradar os outros, no jeito de cortar o cabelo, na forma de se vestir, no que é certo, no que é errado, projetando os nossos sonhos para os nossos filhos, definindo o que é bom para eles, definindo para eles o que é bom, se ter sucesso, qual é a medida de sucesso que uma criança pode ter. Será que é relevante uma criança estar preocupada com sucesso? Não, mas definitivamente nós estamos. E o tempo todo a gente está ali mandando essa carga de informação para as crianças. Isso é a forma mais poderosa que tem de colocar no coração e na alma dela crenças limitantes, coisas que vão limitar o crescimento dela. Tudo que tira da criança a singularidade, a expressão, a vontade de fazer, de aprender, de descobrir o novo, tudo limita de alguma maneira. E a gente precisa estar consciente sobre isso. A Universidade da Vida ensina que a infância é uma fase deliciosa de aprendizado e que a gente jamais mesmo devia perder a leveza e a pureza das crianças. Essa que eu fui um dia veio me visitar. Mas não se encontrou em mim. Mas não se reconheceu. A criança que eu fui um dia, hoje veio me visitar. Em qual mentira por aí que a gente se perdeu? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, é. Quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser? O que você quiser. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, né? Leva a vida a sério. Poxa, leva a vida a sério. E ela representa tudo o que eu quis ser um dia. Mas eu parei de sonhar. E eu levei a vida a sério. Exatamente como me disseram para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas. Ela
não pediu licença. Ela simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala: ei, você não está mais de castigo. Ela me olhou nos olhos e me disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar comigo? Era uma vez o dia em que todo dia era bom, delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal, pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Senhoras e senhores, palmas para a Churupita! Ai, a Universidade da Vida é muito maravilhosa, não é verdade? Quantas fases lindas, quanto aprendizado, quantas coisas para se aprender. E quando eu penso nas crianças, eu fico pensando na nossa responsabilidade. Não acabou o sermão não, tá? Na década de 80, uma psicóloga americana chamada Carol Dweck estava fazendo uma pesquisa, ela era interessada nesse tema e pesquisava esse tema, e ela observou que uma escola de Chicago, uma escola pública, tinha lá uma metodologia de aprendizado onde as crianças tinham um aproveitamento muito acima da média. E ela foi se aprofundar. E lá aconteceu algumas coisas muito interessantes. Uma das mais interessantes era que quando a criança tirava uma nota abaixo da média, ela recebia um comentário e não uma nota. Ela recebia um comentário dizendo, ainda não. Quando ela recebia esse comentário, por trás dessa ação, estava toda uma lógica de aprendizado que dizia para a criança o seguinte: olha, você ainda não conseguiu,
mas você pode conseguir. E ela descobriu que existia uma mecânica na forma de fazer o aprendizado daquela escola que valorizava mais o esforço em direção ao resultado do que necessariamente o resultado. E isso provocava uma coisa mágica. As crianças tinham um empenho muito maior no aprendizado. Elas compreendiam que quanto mais elas se esforçassem em direção a uma coisa, maior a capacidade delas terem êxito, maior o grau de satisfação delas durante o aprendizado. Ao passo que, naquelas escolas onde as crianças eram avaliadas duramente, severamente, com notas, que o dia da prova era o dia mais importante do ano, aquelas escolas induziam as crianças a pensar que aquele era o único momento, era a prova de fogo, o juízo final, elas seriam julgadas. E só tinha 2 resultados possíveis. Ou você tinha sucesso ou você era um fracassado. E o fracasso é uma coisa com a qual a nossa mente não consegue conviver bem. Uma mente que recebe sistematicamente esse estímulo de cobrança pelo sucesso a todo custo, para não fracassar, é capaz de fazer coisas não muito legais. Na escola da vida, as crianças aprendem a colar. Porque é melhor colar e ter um bom resultado, eu fico bem na foto, do que descobrir que eu sou nota 5 e tudo bem, porque eu posso ser nota 7, nota 8, nota 10. É só uma questão de se esforçar mais. E ela chamou essa teoria da qual ela concebeu, observando tantos exemplos, de mindset de crescimento. Ela intuiu e criou uma metodologia que diz que se você, na educação, no ensino dos seus filhos, reforça o esforço da criança em direção ao objetivo, você necessariamente vai desenvolver uma mentalidade de crescimento, um mindset de crescimento na criança. Ela sempre vai se esforçar para ir além. Ao passo que, se você como pai, educador, provoca uma experiência muito tensa de aprendizado, no qual ela vai ser julgada, a criança desenvolve um mindset fixo. Ela fixa, ela trava, ela se fecha para o aprendizado. Ela vai ver o esforço como sofrimento. E isso acaba se multiplicando e se revelando de várias formas nos jovens, nos adultos, na sociedade e num país ou numa empresa. Existem países que têm mindset fixo, existem países que têm mindset de crescimento. Quem tem mindset fixo coloca sempre a culpa do outro, a responsabilidade não é minha, eu não preciso me esforçar, eu sou burro, eu não vou conseguir mesmo, né? A pessoa se faz de vítima, se investe de uma série de comportamentos, né, que impedem a criança, ou a pessoa, ou o país, de ter aprendizado. Não vai dar certo mesmo, né? O Brasil não tem jeito, né, gente? Vamos parar por aqui, né? Esses políticos, entra um, sai outro, a coisa não muda. E esse discurso, ele vai travando a nossa capacidade, vai tirando a nossa coragem de agir. Ao passo que se você encoraja o esforço e não o resultado, né, e não cobra o resultado, mas encoraja o esforço, a criança vai desenvolver uma mentalidade de crescimento. Hoje, quando nós olhamos alguns países, como o exemplo do que está acontecendo na Venezuela, né, a culpa da desgraça da Venezuela é de quem? Dos Estados Unidos, né? A culpa é o outro. Enquanto tem países que se apropriam das suas responsabilidades e vão fazer o que tem que ser feito. Não é assim? Nessa etapa da educação, da juventude, tem uma força motriz por trás de tudo isso. Existe uma força motriz por trás do mindset de crescimento. É a curiosidade, é a vontade de explorar o novo, a vontade de descobrir aquilo que ninguém tem interesse. É você olhar para a lua, que está longe pra caramba, e pensar assim, o que tem lá, hein? Esse pensamento é que move as pessoas, as sociedades, os países a fazer inovação,
a se reinventar, a descobrir o novo. E quando a gente cobra, induz as crianças ao resultado a todo custo, a gente também está roubando dela essa experiência da curiosidade. A curiosidade é maravilhosa. A curiosidade é a mãe da inovação. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Universidade da Vida me apresentou um dia a curiosidade. Vocês acreditariam se eu te contasse nisso? Eu conheci em carne e osso a curiosidade. Eu a vi, olhei para ela e perguntei: olá, pessoa, quem é você? Olá, pessoa, eu sou a curiosidade. Sou despretensiosa e gosto de explorar coisas novas, experimentar novos ares, olhares, sabores e lugares. Na minha boca há sempre uma questão, uma pergunta, uma interrogação. Todos os meus sentidos podem ficar aguçados para explorar. Eu reparo nos sons, nas cores, nos cheiros, na textura, na sensação. E então eu penso, por quê? O que será? E se? O que aconteceria se eu fizesse isso? Como pode isso? Minhas perguntas provocam reflexões, decisões e experiências incríveis. A inovação é uma das minhas filhas. A criatividade, a descoberta e a novidade também são. Para que elas existam, eu preciso surgir primeiro. Toda a evolução é desencadeada por mim. Ela é minha neta. Posso estar em todos os lugares e com todos. Porém, eu só sou presente onde não há medo. A censura, a crítica e a repreensão me enfraquecem. A cobrança excessiva, a pressão desproporcional, a expectativa exagerada e a avidez por imediatismo tornam áridas as terras por onde passo. E minha vitalidade pode se esvanecer. Eu posso, inclusive, morrer se perder meu traço de aventura, de abraçar o desconhecido e dedicar o tempo que for para experimentar o novo, mesmo que isso não tenha nenhum efeito aparente. Na minha ausência, começa a brotar a rotina, a indiferença, o conformismo e uma perigosa possibilidade de refrear a espiral da vida, da adaptabilidade e do crescimento. Eu habito em todas as crianças. Cada uma delas está cheia de mim no seu coração, tanto que exalo até pelos olhares. Com elas, sigo pela vida e vou as deixando na medida em que enchem seu coração de certeza ou de medo. Quando elas passam pela vida, com as minhas amigas, a alegria e a liberdade seguem comigo no seu coração pelo resto da vida. Tenho curiosidade por tudo. Tenho curiosidade de saber mais de você. Numa escala de 0 a 10, quanto de mim tem em você? Pois o que salva a humanidade é que não há quem cure a curiosidade. Mas o que salva a humanidade é que não há quem cure a curiosidade. A curiosidade inventou a humanidade. O buraco da fechadura é o buraco da curiosidade. A curiosidade inventou
aceso o fogo por curiosidade. O vento assopra a vela por curiosidade. A fada fez a fábula do príncipe, fez sapo e Eva comeu da maçã por curiosidade. Tudo que nunca foi achado ficará conhecido, também se procurado com curiosidade. Pois o que salva a humanidade é que não há quem cure a curiosidade. Mas o que salva a humanidade é que não há quem cure a curiosidade. Cidade é cure, cidade é cure, cidade é cure, cidade é curiosidade é curiosidade é curiosidade. Ai, ai. A Universidade da Vida. A Universidade da Vida é maravilhosa. Ela tem fases em que a gente vai tirando as nossas cascas, a gente vai se descobrindo, a nossa mente sensorial, as nossas emoções, a razão. A gente vai descobrindo a nossa essência. E na Universidade da Vida tem uma fase que equivale àquela transformação da borboleta. Sem fazer clichê, mas aquela fase que a lagarta entra no seu casulo, para quem não sabe, a maioria sabe, que ela entra lá, né, se reveste de uma casca, se dissolve completamente e sai de lá uma borboleta maravilhosa. Tem uma fase da vida que psicologicamente representa isso. E esse processo se chama individuação. A individuação é uma fase da vida, é um processo nessa escola, ali pelo ensino médio, em que você começa a descobrir quais são as suas forças, suas fortalezas. Você começa a se dar conta dos embaraços emocionais que te prendem aos seus pais, aos seus amigos, aquela necessidade de ter que provar quem você é, a necessidade de ser amado, um monte de necessidade que enfraquece o seu espírito. Você começa a se dar conta de que as pessoas querem ficar ali manipulando você. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo outro, você tem que fazer tal curso, você tem que ser um advogado. Meu filho, é bom que você faça medicina. E dos amigos que ficam impondo modelos, roupas, jeitos, etc. Para todo lado, tem sempre pessoas projetando expectativas em cima de você. E tem pessoas que passam a vida inteira na Universidade da Vida e não conseguem se individuar. Porque você, para se individuar, precisa se libertar das emoções, principalmente dos outros. Individuação é um processo onde você se descobre, você fica independente, você cria o primeiro contato com alguma instância que a gente pode chamar de liberdade. E quando você se individua, você descobre uma nova versão de si mesmo. Aquela borboleta cheia de cores. Você se dá conta de todas as suas forças, de todas as suas fraquezas. Você começa a se perceber diferente dos outros. E aí você ousa botar aquele tênis que seus amigos talvez criticassem. Você ousa se vestir de um jeito. Você ousa amar quem você quer amar. Você ousa estudar o que você quer estudar. Você ousa ser quem você é. Esse é o processo de individuação. É um processo de descoberta e de libertação. Libertação dos outros. Eu me individuo, eu saio, da parte do todo e mentalmente. É um processo psicológico. Eu posso estar aqui no seio da minha família e ser individuado. E quem não é individuado depende emocionalmente de tudo que acontece no seu entorno. E o processo de individuação gera muitas reflexões, muitos aprendizados. E eu tenho um caso caseiro para contar, que é muito legal. Uma vez a gente recebeu
uma menina num processo de intercâmbio lá em casa. E ela tinha um pai muito severo, dominador. É duro falar assim, mas eu acho que o pai achava que ela era uma posse dele, né? Sonhava, projetava os sonhos. A menina era travada, né? Não podia nada, tinha que fazer a faculdade que o pai escolheu, essa coisa toda que eu falei. E ela foi fazer um processo de intercâmbio conosco em São Paulo, eu morando em São Paulo. Você imagina uma criatura de 22, 23 anos, solta naquela cidade. Sabe o que aconteceu? Na nossa casa, a gente tem um valor que predomina lá, que se chama liberdade. E nós demos liberdade. É claro que a gente leu a cartilha, né? Porque liberdade tem responsabilidade, né? A gente deu a cartilha, abriu a gaiola, e adivinha o que aconteceu? O passarinho não voou. Ela se deu conta, olhou tudo e falou, e agora? O que eu faço? E aí a gente tinha uma mecânica na casa, né? Um faz uma coisa, um lava um prato, um faz uma situação e tal, tudo mais. E a gente tinha que mandar ela fazer as coisas. Tudo tinha que mandar ela fazer. Até tomar banho. Porque ela era tão dependente emocionalmente dos pais, que ela não conseguia ter vontade própria para nada. E nós começamos a falar sobre isso. Nós começamos a refletir sobre isso, junto com ela, de uma forma muito leve e tal. E uma coisa interessante é que, no fundo, a gente via uma necessidade, uma rebeldia brotando dentro dela. Ela raspava o cabelo, ela pintava o cabelo de azul, de vermelho, de cor de abóbora, de laranja, de rosa, aí raspava de novo, né? Aí fazia tatuagem, botava piercing, uma loucura. A menina se mutilava, né? Não era um processo de individuação, era um processo de rebeldia, uma tentativa de gritar, de se expressar. Só que ela não tinha consciência disso. E a gente foi falando sobre isso, falando sobre isso, falando sobre isso. E aí ela foi caindo a ficha, foi começando a andar no metrô sozinha, tirou carteira de habilitação, né? Foi ganhando asas, começou a fazer cursos que ela gostava de fazer, né? E se libertou. E aconteceu uma coisa muito curiosa. Ela voltou na casa dela, com o peito cheio de coragem, e virou para o pai dela e falou assim, pai, dessa vez eu vou fazer um intercâmbio, eu vou para os Estados Unidos. O que o pai dela falou? Enfiou a viola no saco. Você acha que ia brigar com ela? A mulher chegou lá cheia de coragem, cheia de determinação, né? Com carteira de habilitação, dona de si, cheia da história. Tá bom? Então eu vou para os Estados Unidos. E para surpresa dela, todo mundo, tá bom, ok, tudo bem, né? Perdemos, já era, essa aí já era. Perdemos o controle sobre ela. Muito bem. Passou uma semana, grupo de família, né? Sai do grupo, volta pro grupo, volta pro grupo, sai do grupo. Aí tinha um entreveiro lá doméstico deles, né? E ela foi pedir autorização para ir numa festa em São Paulo. Ela estava em São Paulo e foi falar, olha, eu vou na festa em São Paulo, que vai ter não sei o que lá. E o pai falou, não, você não vai não. Não, eu vou sim, não vou não, vou sim, não vou não. E ela ficou terrivelmente puta com aquilo, desculpa aí. Ficou brava, né? E aí eu chamei a criatura e falei assim, lembra aquela história do entrever emocional? Eu falei, aham, lembro. Pois é, você ainda está com ele. Você foi lá, falou para ele que ia morar nos Estados Unidos e agora está pedindo autorização para ir numa festa que começa às 7 horas da noite. Se liberta, garota. Você é que tem que dar a informação. Você é maior de idade, você já está no processo. Enquanto você depender da autorização de alguém para fazer o que tem que ser feito, você não está livre de verdade. A escola da vida me ensinou que liberdade é uma coisa que vem com a singularidade, mas liberdade não é dada, a gente tem que se apropriar dela. Tem para ser você mesmo. Compartilhar sua experiência, a sua visão de vida e de mundo e, quem sabe, fazer algo extraordinário ou ajudar alguém. Não fique esperando a aprovação de ninguém para ser quem você é. Seguir seu coração e ser feliz.
Você não precisa da aprovação dos seus pais para dizer que você é bom. Você não precisa do aceite de ninguém para amar alguém. Você não precisa do feedback do seu chefe para se apropriar do talento e da competência. As únicas correntes que podem te privar de liberar todo o seu potencial estão na sua mente. Liberte-se. Não espere a aprovação de ninguém, a bênção da sua família, certificado de uma escola, diploma de uma faculdade, para dizer que você é capaz. Das crenças limitantes que te impedem de revelar a sua melhor versão, essa é uma delas. Esperar ser reconhecido e aprovado por alguém. Sua vida é sua. Você tem potencial e talentos muito singulares. Você tem um jeito de pensar e ser que é seu. A forma como você vê o mundo é única. Ninguém, absolutamente ninguém pode experimentar isso. A janela pela qual você vê o mundo é só sua. Você já pensou nisso? Então liberte-se. Contribua com o seu melhor para o mundo. Siga o seu coração. Encontre o seu jeito de atuar no palco da vida. Você é capaz. Você pode. Você quer? Eu calço 37, meu pai me dá 36. Dói, mas no dia seguinte aperto meu pé outra vez. Eu aperto meu pé outra vez. Pai, eu já tô crescidinha, pague pra ver que eu aposto. Vou escolher meu sapato e andar do jeito que eu gosto. E andar do jeito que eu gosto. Porque cargas d'água você acha que tem o direito de afogar tudo aquilo que eu sinto em meu peito. Você só vai ter o respeito que quer na realidade. O dia em que você souber respeitar a minha vontade. Meu pai, já tô indo-me embora. Quero partir sem brigar, porque eu já escolhi meu sapato, que não vai mais me apertar, que não vai mais me apertar. Uou! Meu Deus! A Universidade da Vida é maravilhosa. Ela nos ensina tantas coisas. Ela nos ensina o aprendizado da infância, da juventude. Ela nos ensina que nós, como pais, temos responsabilidades muito importantes. E ela nos ensina que chega um dado momento da vida, que normalmente acontece quando você fica ali adulto, conquista sua independência financeira, está dono de si, está com canudo debaixo do braço, todo se achando, né? Aí você fica cheio de confiança. Isso é bom, mas é um tanto quanto perigoso. Vocês sabem que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, né? Tem uma história antiga que conta e tal, né? E vocês sabem que parece que um dos dois pegou a fruta de uma árvore que não podia ser comida e comeu. E aí eles foram expulsos do paraíso. Que fruta era essa? A maçã? 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 Lá no Pentateuco, naquele livro antigo da Bíblia, escrito ainda nos alfarrábios lá, em hebraico, né? Esse fruto da árvore da vida se chamava Daat.
E Daat, em português, é conhecimento. Eva comeu do conhecimento. E ela se afastou de Deus. E ela foi expulsa do paraíso. O conhecimento é uma coisa maravilhosa, extremamente complexa, paradoxa. Porque, de um lado, pode expandir a sua consciência, pôr você em contato com inúmeras coisas maravilhosas do universo, em todos os campos. Mas também pode fazer de você uma criatura arrogante, chata, metida, que vê o mundo por uma janelinha, por um framework, por um modelo, né, por uma equação. O conhecimento que liberta é o mesmo que aprisiona. E tem um momento da vida que, em alguma medida, na escola da vida, na universidade da vida, a gente se intoxica com o conhecimento. E a gente fica cheio de si, cheio de razão. A gente discute com as pessoas e o outro está sempre errado. O inferno são os outros. A gente vai falar sobre política e não importa o que o outro pensa, ele está errado. A gente briga com a família, a gente vai votar para presidente e divide um país ao meio, porque a gente tem certeza que o outro é um estúpido, egoísta, idiota. Eu é que estou certo, eu é que tenho a razão. Bando de incompetente, vocês não sabem de nada. E esse sentimento vai tomando conta, e seu coração vai ficando cheio de amargura, de raiva, de rancor, e com alguma medida esses sentimentos vão tomando conta de você, e vai tornando a sua relação com as pessoas difícil. E você sai do grupo do WhatsApp. Gente, esse negócio de grupo do WhatsApp foi um inferno, né? Vou te falar um negócio. A minha mulher, ela tem 6 irmãs, né? É uma família, né? Quando reúne, parece aquele negócio de maritaca, que as mulheres falando aquela coisa. Então, um grupo de WhatsApp dela, óbvio, eu não faço parte, que eu não dou conta, né? Porque quando você olha assim, tem 150, né? Um negocinho pra você ler, né? E tem 2 irmãs dela que entram e saem do grupo 70 vezes por mês, assim, é um negócio espetacular, né? Mas por quê? Por causa disso, né? A gente fica cheio de si. Então, existe um momento na vida que, em alguma medida, todos nós passamos, que a gente acha que realmente tem razão, sabe mais do que os outros. E isso é uma força paralisante para o aprendizado. Isso pode ser uma trava que te impede de caminhar na universidade da vida e sair da faculdade para um mestrado, para um doutorado e por aí vai, porque você já sabe o suficiente. Mas tem um jeito de se curar disso. A universidade da vida me ensinou que um dia você se olha no espelho e vê aquela escuridão e reflete sobre si mesmo e finalmente se questiona e você vê que você precisa se curar. Você está doente. Morre lentamente quem não viaja, quem não ouve música, quem não se deixa ajudar. Morre lentamente quem se transforma escravo do hábito, repetindo todos os dias o mesmo trajeto. Quem não muda as marcas no supermercado, Não arrisca vestir uma cor nova, não conversa com quem não conhece. Morre lentamente quem evita uma paixão, quem prefere o preto no branco e os pingos nos is a um turbilhão de emoções indomáveis. Justamente as que resgatam o brilho nos olhos, sorrisos e soluços, coração aos tropeços, sentimentos. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz no trabalho, quem não arrisca o certo pelo incerto atrás de um sonho, quem não se permite uma vez na vida fugir dos conselhos sensatos. Morre lentamente quem passa os dias queixando-se da má sorte ou da chuva incessante, Desistindo de um projeto antes de iniciá-lo, não perguntando sobre um assunto que desconhece e não respondendo quando lhe indagam o que sabe.
Evitemos a morte em doses suaves, recordando sempre que estar vivo exige um esforço muito maior do que o simples ato de respirar. Estejamos vivos, então, construindo, arriscando, amando, vivendo, tropeçando e aprendendo. E que a sua coragem seja maior do que os seus medos. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequeno e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que me importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso. Sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. A Universidade da Vida é maravilhosa. Ela tem várias etapas, ela tem várias fases do aprendizado, da singularidade, da individuação,
do egoísmo. E aí, a gente finalmente chega no mestrado da Universidade da Vida. No mestrado da Universidade da Vida, você de verdade experimenta uma coisa que muitos falam por aí. Uma coisa chamada autoconhecimento. Você se olhou no espelho durante um bom tempo e se curou de algumas coisas, se libertou de alguns sentimentos, mas sabe que ainda tem alguns monstrinhos que aparecem de vez em quando. Só que como você tem autoconhecimento, você chama aquele capetinha pelo nome e sobrenome, tem até o WhatsApp dele, né? É muito legal essa fase. Autoconhecimento é você ter, no auge da tua maturidade, certeza absoluta daquilo que você tem de bom, das suas forças, dos seus superpoderes, aquelas coisas que realmente você faz que são acima da média. Coisas como a Lídia, né, Lidinha? Que ama acima da média. Eu te amo. Pode ser um brigadeiro, pode ser uma receita de bolo, pode ser um jeito de andar de bike, pode ser alguma coisa no trabalho, aquele domínio no Excel, alguma coisa, ferramentas, habilidades, coisas, né? Sentimentos, podem ser várias inteligências que você tem e você conhece elas como ninguém. Nessa altura da vida, da universidade da vida, no mestrado, você não precisa mais que ninguém fale que você é bom, você sabe que você é bom naquilo. Mais do que isso, você é capaz de sentar na frente de um caderno e preencher uma lista com mais de 50 defeitos seus tranquilamente. Porque verdadeiramente você se conhece. Eu sou executivo há 20 anos. Eu já entrevistei seguramente mais de 1000 pessoas. Tranquilamente muito mais do que isso. E eu entrevisto pessoas para todo tipo de cargo, de liderança naturalmente, supervisores, gerentes, diretores, e é impressionante a falta de autoconhecimento que as pessoas têm quando se deparam com a pergunta: você é capaz de dizer para mim 3 defeitos que você tem? A pessoa, primeiro que ela fala, eu sou muito perfeccionista. Essa aí é 70% das respostas. E aí ela começa a contar uma história, o roteiro é sempre igual. Ela conta uma história. Não, inclusive uma vez aconteceu uma coisa, eu falei, não, volta aqui, vem cá. Fala o segundo. Então, mas que as pessoas dizem que eu sou uma pessoa realmente muito dedicada, que eu trabalho mais. Não, tá, qual o nome desse negócio aí? Vai, para de me enrolar. Então as pessoas têm uma dificuldade muito grande de olhar para dentro de si próprias e reconhecer os seus defeitos. E elas são tão inseguras, vou repetir, são tão inseguras emocionalmente que elas têm medo de se expor. Elas não individuaram. Ficam com medo, esperando a aprovação. E se eu falar que eu não sou bom em português, o que vão pensar de mim, né? Já pensou que situação ridícula que eu vou passar numa entrevista? Então as pessoas ficam presas nesses sentimentos e não evoluem. Durante esse processo do mestrado na Universidade da Vida, você também chega à maestria em algumas coisas. Certamente você tem habilidades que você faz com extrema fluidez, com extrema tranquilidade. Aquilo está interiorizado em você. É uma fase de maturidade que acontece porque você fez tantas vezes aquela coisa que aquilo já é automático para você. Isso é maestria. Isso vem com a maturidade. Isso vem no decorrer da sua vida. E o curioso é que as pessoas podem passar o resto das suas vidas no ensino médio, na faculdade, e nem ter chegado aqui no mestrado da Universidade da Vida.
A universidade da vida também nos traz uma força interior muito grande nessa época. Você desenvolve caráter, compromisso, uma força interior imensa. E de verdade, você é capaz de dar a sua vida pelo que é certo. Não me interessa o que você faz para viver. Eu quero saber o que você deseja ardentemente. E se você se atreve a sonhar, a encontrar os desejos do seu coração. Não me interessa quantos anos você tem. Eu quero saber se você está disposto a parecer que é louco por amor, pelos seus sonhos e pela aventura de estar vivo. Não me interessa que planetas estão em quadratura com a Lua. Eu quero saber se você já tocou o centro da sua própria tristeza. E se você se tornou mais aberto por causa das traições da vida, ou murcho fechado, com medo de futuras mágoas. Pode se sentar com a tristeza, a minha, a sua, sem se mexer para escondê-la, tentar diminuí-la ou tratá-la. Quero saber se você pode conviver com a dor, com a alegria, a minha, a sua. Se você pode dançar loucamente e sentir o êxtase tomar conta do teu corpo dos pés à cabeça, sem a cautela de ser cuidadoso, realista, sem se lembrar das limitações de ser humano. Não me interessa se a história que você está contando é verdadeira. Eu quero saber se você pode desapontar alguém para ser verdadeiro consigo mesmo. Se você é capaz de suportar acusações de traição e não trair a sua própria alma. Eu quero saber se você é leal e, portanto, confiável. Quero saber se você pode enxergar a beleza, mesmo quando o que vê não é belo, todos os dias, e encontrar na sua presença a fonte da sua vida. Quero saber se você pode conviver com o fracasso, o meu, o seu, e ainda assim postar-se à beira de um lago e gritar para a lua cheia prateada, sim. Não me interessa se a história que você está contando é verdadeira. Eu quero saber se você vai levantar depois de uma noite de tristeza e de desespero, cansado e machucado até os ossos, e fazer o que tem que ser feito pelas crianças. Não me interessa quem é você, como chegou até aqui. Quero saber se você vai se colocar no meio do fogo comigo e não vai se encolher. Não me interessa onde, o que e com quem você estudou. Eu quero saber o que o segura por dentro, quando tudo mais fracassa. Quero saber se você é capaz de ficar só consigo mesmo e se realmente aprecia a companhia que tem nos momentos vazios. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filha do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro
súdito se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Sou filha do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Que fantástica a Universidade da Vida. É uma beleza. A gente se descobre, se renova, sai da casca, vira borboleta, passa pela faculdade, pelo mestrado e chega a hora do doutorado da Universidade da Vida. Nesta altura do campeonato, a gente já entendeu direitinho que vencer não é um bom negócio. Existe uma relação entre vencer e cooperar na cabeça das pessoas, que se a gente não quebrar o paradoxo, não quebrar o paradigma, de que é preciso se libertar dessa mania que a gente tem de vencer os outros. Se a gente não se libertar disso, a gente verdadeiramente não pode contribuir. Porque uma coisa que você aprende na Universidade da Vida quando chega no doutorado é que no fundo, para você se realizar, para você se individuar, para você conseguir sucesso, êxito, ou seja lá o que for na vida, você não precisa vencer ninguém. Você só precisa dar o seu melhor no que você faz. Quando você estuda verdadeiramente para uma coisa qualquer, para conquistar uma profissão, para atingir um objetivo, para chegar num determinado ponto na carreira, você não tem que se preocupar com quem está do seu lado. Não tem ninguém concorrendo com você. Se você se aplicar verdadeiramente para fazer o que tem que ser feito, você apenas vai lá pegar o que é seu. Nada mais do que isso. E quando você se liberta dessa necessidade de vencer os outros, e você passou por todas essas etapas da Universidade da Vida, você resolveu os seus nós, resolveu as suas questões, botou de lado um pouco do seu egoísmo, aí sobra tempo para você fazer uma coisa: ver o outro, ouvir o outro. E aí, verdadeiramente, pela primeira vez na sua vida, quando você chega no doutorado, você vai entender no fundo do seu coração o que é empatia. Porque tudo antes era conversa para boi dormir, né? Você estava preocupado em resolver os seus problemas. E nessa etapa da Universidade da Vida, você vai entrar em contato e vai absorver, no fundo do seu coração, um valor extremamente transformador para a sociedade e para o mundo. Na minha opinião, um valor que é capaz de curar o mundo. E esse valor se chama diversidade. Você só consegue compreender realmente o que é diversidade quando você passou por um processo de individuação e viu o quanto que é importante você manifestar quem você é. Não importa o que seja, não importa como seja. Quando você entende que isso é uma coisa importante para a vida de uma pessoa, a ponto de você aceitar que o outro seja o que quer que seja, você começa a compreender verdadeiramente o poder da diversidade.
Diversidade é um valor extremamente elevado na consciência humana. Porque quando você assimila esse conceito e vive esse valor de verdade, você para de julgar. Você para de rotular. Você perde a mania de colocar as pessoas em caixinhas. L, G, B, T, K, F, J. Dane-se. As pessoas, no futuro, vão amar quem elas quiserem amar e pronto. Esse é o estado mais elevado de evolução que a humanidade vai viver um dia. E não vai dar nome para isso. Diversidade é a gente esquecer que tem fronteiras. Diversidade é a gente não agredir o outro só porque o outro usa uma camisa preta e vermelha, ou azul e branca, ou seja lá o que for. Diversidade é um valor extremamente elevado. A Universidade da Vida ensina também, nessa etapa, só nessa etapa, no doutorado, o que é propósito. Porque tudo que você viveu até aqui, que você acha que era propósito, era na verdade objetivo. Alguns sonhos, algumas metas, como ter um carro, ter uma casa, fazer uma viagem, etc. Propósito é uma coisa muito elevada. Propósito é uma linha invisível que laça você e te leva numa direção, e ela pega você pelo coração e não pela mente. Propósito é um valor muito, mas muito sofisticado. A Universidade da Vida me ensinou muitas coisas, mas ela me ensinou que evoluído mesmo é quem faz parte do todo e realmente quer fazer o bem. Agora eu vejo o mundo. Resolvi as minhas questões, calei as vozes que falavam na minha cabeça e abracei a criança que eu fui um dia. Com compaixão, revi todos os meus desafetos e me curei de todas as feridas. Compreendi com profundidade todos aqueles que me feriram e tive, a loucura atingiu, em relação a eles, exatamente a misericórdia. A eles e a mim, a pessoa que fui. Desatei todos os nós, me livrei de todos os medos e quebrei todas as correntes. Agora, o meu coração transborda de abundância. Eu tenho tudo, mesmo quando não tenho nada. Isso porque a providência é generosa e o universo, ele é abundante. Vejam quanta vida, vejam quanta beleza, vejam quanta maravilha. Respire. Sinta o seu coração bater. Sinta o seu corpo vivo. Você sente? Hoje, alguém teria me pedido desculpas porque teria roubado um pouco do meu tempo. Mas isso é uma bobagem. Isso não é possível. Eu tenho todo o tempo do mundo, porque estou aqui e agora. Eu estou todo aqui. Agora eu te ouço. Agora eu te vejo. Você consegue ver o fio invisível que nos conecta? Perceber que cada evento, cada coisa, cada forma de vida, cada grão de poeira, cada semente, cada revoada de pássaros, cada giro da terra, cada planeta desse vasto universo, tudo está milagrosamente conectado? Consegue perceber a sincronicidade com que faz, com que simplesmente propicie que nós estejamos aqui agora?
Agora, a paz é minha companheira. E todas as minhas ações estão livres de intenções, livres de emoções e livres de medo. Nada mais faço por mim, faço por nós. Porque somos um. Se eu te faço mal, eu vou acabar fazendo mal para mim mesmo. Se eu te faço bem, eu vou acabar fazendo bem para mim mesmo. Em absoluto não tem nada a ver com karma, física ou lei de retorno. Não. Isso é porque somos uma só coisa. Quando me olho no espelho, vejo muito mais do que o reflexo. Eu vejo o mundo como um todo. Eu vejo o mundo. Agora eu vejo o mundo. E eu quero contribuir. Eu devo contribuir. Eu posso contribuir. Vamos juntos plantar a esperança. Vamos elevar a educação. Vamos juntos compartilhar o conhecimento. Vamos realizar juntos as boas coisas da vida. Vamos criar oportunidades com alegria e generosidade. Nós vamos juntos tomar conta da nossa casa. Quando eu digo nossa casa, é o mundo como um todo. Vamos dar as mãos com gentileza. Vamos ouvir. Vamos receber com gratidão. E vamos celebrar. Vamos amar incondicionalmente. Vamos simplesmente libertar todas as pessoas. Todos. Vamos viver tudo o que há para viver. Vamos nos permitir. Quem souber vai cantar com a gente. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia que insiste em nos odiar. Eu vejo a vida mais clara e clara, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Vai lá, nós estamos juntos. Quero crer no amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa e realizar. A força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente Fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não. Hoje o tempo voa, amor, escolhe pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Salve a universidade! E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Uou! Muito bom! Que maravilha a Universidade da Vida. Meu microfone está saindo aí, tá, né? Uou! Ai, deu até um calor. A Universidade da Vida é fantástica. A gente toma consciência de si, aprende, passa por uma evolução enorme. Vários estágios, vários níveis de consciência, vários aprendizados.
a gente chegou no doutorado e viu que existe um mundo e que a gente é parte dele verdadeiramente. A Universidade da Vida é fantástica, mas chega uma hora do encontro dos encontros. O pós-doutorado da Universidade da Vida. Aquele momento mágico que você descobre a parte mais etérea do que é você. Quem aqui nessa plateia, por favor, tem uma alma? Opa, metade até agora. Na média tá bom. Quem aqui nessa plateia é uma alma? Percebem a diferença? Nessa etapa da Universidade da Vida, a gente tem uma consciência clara de que nós não somos um corpo que tem uma alma. Nós não somos um corpo que tem uma mente e uma alma. Nessa etapa do pós-doutorado da vida, a nossa consciência está em outro nível. A gente é uma alma que tem um corpo e tem uma mente. Nessa etapa da Universidade da Vida, acontece o encontro dos encontros. Você vai descobrir e se revelar e se identificar e ser aquela fagulha criadora e vai se conectar com uma coisa universal. Existem muitos caminhos para se chegar nesse nível do pós-doutorado da Universidade da Vida. Muitos caminhos levam até lá. Um dos caminhos que pode te ajudar a chegar até lá, na Universidade da Vida, é a meditação. E olha só que interessante. Eu queria falar uma coisa sobre meditação que talvez pouca gente tenha notado. Com o tempo, ao longo da Universidade da Vida, você começa a se dar conta de que os pensamentos são os gatilhos para todos os seus comportamentos, para os seus resultados, para as suas emoções, para aquilo que você sente no fim das contas. Se você é uma pessoa que constantemente está imersa em pensamentos negativos, preocupado se vai dar certo, se vai dar errado, se cobrando, se punindo, preocupado com a nota, preocupado com a avaliação. Se você vive sob um estresse extremo, você inevitavelmente vai estar em duas polaridades de vibração. Ou você vai estar convivendo com alguma coisa próxima de depressão, ou alguma muito próxima de ansiedade, dependendo do seu pH. Aquele que tem um pH mais agitado, vai para o lado da ansiedade e fica elétrico. E as pessoas que têm um pH mais tranquilo, tendem à depressão. E isso é o que a gente chama, é o que se dá, é o diagnóstico, é a patologia de doença mental. A mente começa a disparar gatilhos e funcionar em cima de esquemas repetitivos que vão tornando a sua vida um inferno, né? E você vai adoecendo. Isso tira sua energia, isso somatiza, isso vira doença e por aí vai. Esse é o poder do pensamento negativo. Por outro lado, se você é uma pessoa que procura nutrir conscientemente, está de olho nos seus pensamentos e procura nutrir bons pensamentos, pensamentos positivos, criar visões positivas para o futuro, pensar que vai dar certo, vamos tentar, vamos lá, vamos fazer um esforço, botar energia, fazer com amor, vamos fazer esse negócio aí, Lídia, da pluriversidade, vamos ver o que dá, né? Arruma o carinha com o violão e olha aí o que deu. É a gente encarar a vida, né, de peito aberto, com bons pensamentos. Isso vai te colocar numa espiral evolutiva. Sem dúvida alguma, quando você para refletir sobre pessoas que você conhece, do seu círculo, amigos, parentes e tal, você vai lembrar de pessoas que, com certeza absoluta, se você encontrá-las daqui a 10 anos,
elas vão estar muito melhores do que estão agora. Elas estudam, elas se dedicam, elas são empenhadas, elas sonham, elas ousam, elas estão sempre se mexendo. Sempre na frente, sempre se movimentando. Mas você vai pensar também em pessoas que daqui a 10 anos você vai encontrar, vai estar conversando a mesma coisa, falando as mesmas coisas, lendo a mesma revista, vendo o mesmo programa de televisão, com as mesmas ideias e contando as mesmas piadas. Esses são os cunhados. Pois bem, a vida é feita disso, das escolhas, dos pensamentos que a gente tem. Quando você medita, você passa a observar os seus pensamentos. Você passa a tomar consciência dos seus pensamentos. E o estado da arte da meditação não é pensar negativo, nem é pensar positivo. O estado da arte da meditação é você não pensar. Ai, estou cansado. O estado da arte da meditação é você observar, compreender, não julgar os seus pensamentos, até que eles silenciem. E quando os seus pensamentos silenciam, você começa a ouvir uma outra voz. Você começa a ouvir a voz das vozes. É no silêncio que você ouve a verdade. E a verdade liberta. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Ó tu, que és eu mesma, e tudo além de mim. Sem natureza, inominado, ateu, que quanto mais se esfuma, ficas no crisol. Ó tu, que és o segredo e o coração do sol. Tu que és a escondida fonte do universo, tu solitário, real fogo no bastão imerso, sempre abrasando, ó tu que és a só semente de liberdade, de vida, amor e luz eternamente. Tu, além da visão e da palavra, tu eu invoco e assim meu fogo lavra. Tu eu invoco minha vida, meu farol. Ó tu, que és o segredo e o coração do sol. És o arcano dos arcanos santo, do qual eu sou veículo, eu sou um manto. Demonstra essa tua terrível e doce luz que brilha e aparece, como é lei, nessa tua filha. Lapidar minha procura toda, trama lapidar o que o coração, com toda inspiração, achou de nomear, gritando alma.
Acho que valeu a pena ter vindo, não é mesmo? Gente, essas aqui em cima são só algumas das muitas e muitas e muitas pessoas que fizeram esse espetáculo. Eu quero agradecer muito vocês por terem aceitado esse convite e terem colocado a cerejinha no nosso bolo. Mike, cadê você? 1000 vezes de novo, muito obrigada. Lidinha, se não fosse você, não estaríamos aqui. A todos vocês que ainda estão... A todos vocês que ainda estão lotando esse auditório, muito, muito, muito obrigada. Vai subir aqui uma telinha pequena de créditos de todas as pessoas que, de alguma forma ou de outra, participaram desse show. A gente espera que vocês saiam daqui pessoas muito melhores e saibam que é só o começo, porque a Pluriversidade está só começando. Muito, muito obrigada e boa noite!